Olá, boa noite. Vamos dar início à sequência de entrevistas. Hoje vou estar finalizando, dando o meu depoimento como a última participante desse quadro de entrevistas. Então, esse é o livro. Ele está à venda por R$35. Para você adquirir, você entra em contato com a gente. Oi, Andréia, boa noite, tudo bom? E você comprando o livro, você ajuda a causa a recomeçar. A realização dos nossos eventos, a manter a associação, né? Porque nós temos... Pode, Andréia, pode fazer sim, pode fazer perguntas sim. Daqui a pouco vou estar dando início, vou esperar chegar mais pessoas para a gente começar. Tá bom? Pode sim. Se quiser, eu te incluo na live e você me faz as perguntas pessoalmente, tá bom? Então, hoje esse livro é um projeto, né, onde contam histórias de 13 pacientes, 13 mulheres com artrite reumatoide, com artrite, porque algumas têm artrite idiopática juvenil, outras artrite reumatoide. Então, hoje eu vou estar finalizando a sequência de entrevistas. Nem todas as meninas quiseram participar, algumas com vergonha, mas para você saber das histórias é só adquirir o livro, você vai estar ajudando a causa a recomeçar, tá bom? Vou aguardar chegar mais pessoas para a gente dar início. Oi, amiga, tudo bom, Suzana? Como é que você tá? Boa noite, Andréia. Convida aí, gente, as pessoas, compartilha a live. Tudo bom? Tudo bom? Boa noite a todo mundo. Boa noite você que está entrando agora. Hoje vou estar finalizando. Tudo bom, Zana? Tô vendo, pode deixar. Depois me manda pergunta. Dando uma sequência, né? Hoje eu vou estar finalizando, dando meu depoimento. Vou estar seguindo aqui o roteiro, mais ou menos, né? Das perguntas que as meninas responderam, para não sair do cronograma. Oi, Ana Paula. Oi, Nádia. Boa noite, meninas. Oi, Lúcia. E a Lúcia me derrubando ainda agora, né, Lúcia Dalva? Então, gente, eu vou dar início. Boa noite. Então, a Recomeçar RJ é uma associação de pacientes com doenças reumáticas do estado do Rio de Janeiro. Uma entidade civil, sem fins lucrativos, criada em 2014, fundada em 2016, constituída de portadores de doenças reumáticas. A Recomeçar é membro do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. É membro da Aliança Latina, do BioRede Brasil. Realizou desde a sua criação mais de 26 palestras como forma de empoderamento de pacientes e seus familiares e para dar ênfase à conscientização de doenças reumáticas ao público em geral. Realizamos sobre consulta prévia os seguintes eventos anuais: Saúde da Mulher Reumática, Simpósio de Síndrome de Sjögren, o Congresso de Artrite Reumatoide, o Recomeçar Brincando. Realizamos agora no sábado o Simpósio de Manifestações Extraintestinais, que foi um sucesso. Foi muito bom. Gostaria até de aproveitar e agradecer aos médicos participantes, a nutricionista Isabel Lamounier. Ela é nutricionista da Associação de Pacientes ABCD de São Paulo, voltada aos pacientes com doenças inflamatórias intestinais. A proctologista doutora Rosane Lousada, o gastroenterologista doutor Carlos Frederico, a nossa reumatologista doutora Paula Murari. E agradecer também, né, que a gente teve o patrocínio da Nestlé, né, para que esse evento acontecesse. Foi muito bom e foi um sucesso, né? Quem participou pode dar o depoimento. E então, toda essa trajetória foram conquistas de toda a diretoria da associação.
Todos os eventos eles são planejados com muita antecedência, com muito carinho, para que todos vocês estejam satisfeitos. Gostaria de apresentar a diretoria do Recomeçar. Eu sou a atual presidente, a Lucidalva Borges, ela é a nossa vice-presidente, a Suzana Seixas, nossa secretária, Maria Baiana, Nádia Mamed e Eliane Leocardo são as nossas conselheiras e Ana Paula Batista é a nossa voluntária. Oi, Cíntia, boa noite, boa noite. Hoje, com meu depoimento, encerro a série de entrevistas que realizamos com algumas participantes do livro Quando a Beleza Sobressai a Limitação. Como eu já falei, é um projeto da Associação Recomeçar, onde participam 13 mulheres com artrite, contando suas histórias na trajetória da doença. Vou seguir a sequência de perguntas das outras participantes para que eu não fale muito e não me enrole, né? E não me perca, né? Sou Kátia Domingues Figueiredo, tenho 42 anos e tive o início dos sintomas no ano de 2000, com o fechamento do diagnóstico em 2001. Então, eu tenho 18, 19 anos de doença, né? Primeiro, eu fui diagnosticada com hipotiroidismo. No início dos sintomas, eu trabalhava no supermercado como caixa. Comecei a ter dor nesses 2 dedos, e foi dito que eu poderia ter LER, né, lesão de esforço repetitivo, por causa do trabalho, né, ali contínuo, pegar as notas de dinheiro. Então, eu comecei a ter dor nesses 2 dedos. E foi dito tendinite, tudo. E nisso, nos exames de sangue, como eu estava muito inchada, estava muito cansada, o médico do trabalho passou alguns exames e foi diagnosticado que eu tinha hipotiroidismo. Oi, Lili, boa noite. E logo assim, fui medicada assim, foi me passado o tratamento para o hipotiroidismo, um comprimidinho de jejum, meia hora antes do café, todos os dias. E assim foi feito, só que eu não havia melhorado desses sintomas, muito cansaço. Iniciei o tratamento para tendinite com anti-inflamatórios e não estava tendo melhoras. Até um dia que eu cheguei do trabalho muito esgotada, com dor em todas as articulações, e cheguei em casa, né? E a minha mãe, ela estava preocupada, né? E assim, naquele momento ali, deitei no chão, dali só levantei já me levando de ambulância, né? Minha mãe ligou para o hospital mandou a ambulância, e aí dali fui direto para o hospital, né? Na época, fui para o hospital Naval Marcílio Dias. Lá, por graças a Deus, tinha uma reumatologista de plantão, coisa que é muito difícil você achar em alguma emergência, e tinha uma reumatologista de plantão. O nome dela é Márcia de Deus. Eu falo que era de Deus mesmo, porque só dela tocar meu corpo, né, de tocar minhas articulações, ver a dor que eu estava sentindo, ela já falou, você tem artrite reumatoide. Vou confirmar pelos exames, mas tenho certeza disso. E ali já tomei algumas injeções e já estava meia hora depois novinha em folha. E aí ela confirmou, né, a hipótese através do fator reumatoide, do VHS, e logo depois eu já fui encaminhada para consulta, ela fez o anti-CCP, meus exames todos deram positivos. E assim iniciei o tratamento com corticoide, alguns anti-inflamatórios, fui indicada para o tradicional MTX e fui seguindo minha vida, continuei trabalhando, não fiquei 100%, fui tendo muitas crises, uma atrás da outra, muito inchaço, muita rigidez, eu vivia sendo engessada, mão engessada, joelho engessado, pé engessado. E nesse momento eu tinha acabado um relacionamento há pouco tempo. Eu tinha o meu primeiro filho. Dizem, né, eu junto
a trajetória da doença, o momento em que a doença ela apareceu, foram muitos estresses na vida. Meu pai, ele veio a óbito em 95 e eu já estava grávida do meu primeiro filho, do Cleiton. Eu tinha por volta de 17 anos, já estava casada. Oi, Penha, tudo bom? E assim, foi um casamento conturbado. Meu pai também veio a óbito, então todo aquele estresse, tudo aquilo, depois que o Cleiton nasceu e que eu comecei a sentir esses sintomas. E, e aí, pouco depois, eu fui diagnosticada. Então, fui seguindo a vida, trabalhando, tentando, entrava de licença, ficava alguns dias de licença, fazia 14 dias para não entrar no INSS, voltava cheia de dor no dia seguinte, entrava de novo de licença e foi indo assim, vivia engessada. Teve uma época que eu não conseguia nem andar, não andava. Foi uma época muito difícil da minha vida mesmo, muito difícil. E, eu nem contei, né? Tanta coisa, né? Nesse meio tempo, depois que meu filho nasceu, do meu primeiro filho, eu fui diagnosticada com HPV, tive um câncer de colo de útero, NIC4, NIC3, não foi necessário quimioterapia, mas eu fiz tratamento medicamentoso, né, de comprimidos, não reagindo bem e foi indicado a cirurgia de conização, que é uma retirada de uma parte infectada do útero, né? Porque com o tratamento a doença não regredia, ela estava progredindo. Então eu tirei mais de 60% do colo do útero. E a médica falava para mim: se você quiser engravidar novamente, você vai ter que fazer tratamento junto com o hipotiroidismo e junto com o seu problema atual, você vai ter que fazer tratamento. Então, tudo bem, né? A gente pensa dessa forma. E logo depois disso tudo, esse baque, meu pai morreu, eu engravidei do Cleiton. Logo depois que o Cleiton nasceu, eu tive esse problema de HPV com câncer de colo de útero, com a cirurgia. E aí logo depois iniciaram esses sintomas todos. Então foram várias emoções, né? Já que vem, ainda era predisposta, né? E eu fui seguindo. Eu sei que eu fiquei depois... acabou que eu fui mandada embora do emprego. Eles não aceitavam que eu ficasse de licença, voltasse a trabalhar, acabaram me demitindo. Fiquei um bom período sem emprego, sem trabalhar. Fiquei fazendo biscates, até faxina, manicure, tudo que aparecia, lembrancinha de festas, tudo que vocês pudessem imaginar, eu fui fazendo, tudo que eu conseguia. Então, teve uma época que eu arrumei um emprego. Arrumei um emprego muito difícil, muito chato falar isso, né? Mas no exame admissional, você tem alguma doença pré-existente? Não. Porque se você coloca que tem, eu não ia conseguir aquele emprego. Foi difícil, é muito ruim falar isso, mas assim, foi difícil. Eu passei no exame admissional, não tinha limitações, não tinha deformidades. Eu não me recordo o ano que foi. Foram uns 4, 5 anos depois do início da doença. E eu sei que eu trabalhei 3 meses, passei na experiência da agência, aí depois fiquei mais 3 meses trabalhando, passei na experiência, era a experiência da agência, depois a experiência da empresa. Então era o total de 6 meses de experiência. Eu sei que com 8 meses eu tive uma crise. Entrei de licença médica e fiquei quase 5 anos de licença médica. E ali foi difícil. O estresse do INSS é muito complicado. Quando você começa a se recuperar e pensa que está melhorando, que pode de repente começar a melhorar e voltar a trabalhar, te vem uma crise de novo, e aí você volta para a perícia do INSS, aquele estresse e a tensão de que será que você vai ter que voltar a trabalhar? Mesmo não tendo condições, aquilo ali não fazia bem. Eu tinha mais crises,
por mais que eu não me importava. Se tivesse que voltar a trabalhar, quem sou eu para falar que não, né? Então, eu sei que eu fiquei quase 5 anos. Teve um dia que o INSS falou assim: você tá com a doença estabilizada. Sua doença não tem cura, mas você pode ser readaptada. Mas eu trabalhava numa empresa de telemarketing. Como que eu ia ser readaptada? Não tinha condições, né? Eu ia trabalhar no computador ou trabalhar no computador. Não tinha outra função para mim. E acabou que o trabalho falava que eu não estava curada e me mandava de volta para o INSS. E o INSS falava que eu estava de alta, que eu tinha condições de trabalho. E ficou aquele jogo de empurra quase 4 meses, eu sem receber pelo INSS e sem pelo trabalho. Aí fui para o meu sindicato, o sindicato fez com que a empresa me botasse para trabalhar. Fiquei trabalhando uma semana, eles me mandaram embora. E desde então nunca mais arrumei emprego. Assim, meu marido me ajudando. Vou chegar na parte do marido, né? Chegar na parte do marido. E nesse trabalho, nesse primeiro meu trabalho, assim que eu fui diagnosticada, eu tinha sido recém-separada, nem pensava, de repente vi meu esposo, meu atual marido, e desde então a gente está junto. Já tem 18 anos de relacionamento. 6 de março de 2001, que no dia do aniversário do meu filho, e desde então a gente está junto. E eu sempre brinquei com ele assim, quando eu iniciei os sintomas: ai meu bem, olha, você tem tempo ainda de correr, tem tempo de ir embora, você ainda pode, né, ainda pode se livrar, tá vendo que o fardo vai ser pesado, mas que nada, ele estava ali em todas as crises. E muitas das vezes eu sempre me adaptei com gelo, então muitas das vezes ele levantava de madrugada, ia na geladeira, pegava gelo, botava na minha articulação, botava na outra, eu levantava, ia para o chuveiro tomar um banho bem quente, e era dessa forma, e sempre me auxiliando, sempre me ajudando. Sou muito grata a ele, né? Muito grata assim à minha família. E assim, eu sou grata a todo mundo, né? Minha mãe também me ajudou muito. Perdi minha mãe em 2014. Perdi meu pai muito cedo, perdi minha mãe em 2014, perdi meu irmão ano passado. Então, assim, minha família agora são tios e meu marido e meu filho, né? Meus filhos, né? Então, a gente vai seguindo dessa forma. Deixa eu ver a Eliane, o que ela tá botando aqui. O que você sentiu quando se viu nessa situação entre o INSS e o médico? Desesperada, porque é o único sustento que você tem. Meu marido, na época, ele trabalhava como segurança. Então, a minha renda juntava com a dele e que a gente conseguia se manter. E foi muito difícil, muito difícil. O estresse emocional com o INSS abala totalmente a gente. A gente pode estar bem e a gente vai ter crise, porque fica tenso, né? Não tem jeito. Eu fui aprendendo com o tempo, né? Fui aprendendo a trabalhar o meu cérebro, trabalhar o meu emocional. Porque muitas pessoas, assim, algumas pessoas da família, anos atrás, falavam que eu era insensível, né? Que eu não tinha coração, que eu era muito seca, muito fria. Eu falei: não, eu sou objetiva, eu tento não me aprofundar, porque eu vou me aprofundar, vou me aborrecer, então vou me emocionar, e a artrite não gosta disso não. A artrite gosta de felicidade, ela não gosta de felicidade, ela gosta da tristeza. Então, se eu ficar triste, ela está do meu lado, então não quero assunto com a tristeza não. Problemas, né, já basta os nossos, eu vou arrumar dos outros, então é complicado. É isso, espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Vamos lá, e mais o que? Façam mais perguntas aí, gente. Me ajudem, porque para eu perguntar para vocês é mais fácil. Agora, para falar de mim é mais complicado e a gente acaba esquecendo, né? Então, aqui, ó, vou seguir aqui umas perguntas aqui, ó. Como eu me senti quando recebi o diagnóstico de uma doença crônica como artrite reumatoide? Eu falei: Deus, por que comigo? Por que eu? Ai, uma doença de velho. Falei assim mesmo. Uma doença de velho, por que comigo? Nossa, estava recém-separada, aproveitando a vida, no auge dos meus salto alto, badalações, festas,
pagodinhos, cerveja, bebida, né, na vida. Não é que eu estou dizendo que isso seja uma vida ótima, mas assim, eu estava me divertindo, eu estava em boas companhias, companhias de amizade, estava sempre com a minha mãe, sempre com a minha mãe. Eu ia muito para videokê com a minha mãe, né, dona Baiana? Muito para videokê. E assim, era muita diversão, estava com a minha mãe, com meu filho. Então, de repente eu me vi, tipo, por quê? O que que eu fiz? O que que eu fiz de ruim? E eu ficava falando assim, ai, fulano faz um monte de mal para os outros, briga com a mulher, isso e aquilo. Tá lá bem, de vida, bebe pra caramba, não tem nada. E por que eu? Que ajudava meu pai ficava internado, meu pai morreu com enfisema pulmonar, câncer no pulmão. Eu tinha, né, já falei, 17 anos, meu pai morreu com 48 anos, muito novo. Então, meu pai ficava 3, 4 meses internado, tinha alta, ficava uma semana no máximo em casa, voltava para o hospital, ficava internado vários e vários meses. Minha mãe, muitas das vezes, ficava com ele, mas aí começou a pressão subir, passar mal também, o médico proibiu. E passei eu aí ficar com meu pai de acompanhante, porque senão seriam dois, meu pai e minha mãe. Então eu ficava internada com meu pai, parei de estudar para poder tomar conta dele, terminei apenas o meu primeiro grau, depois que eu voltei aos meus estudos e, e assim, foi muito complicado, né? Mas ter o diagnóstico, eu acho que até chegar à aceitação levou um tempo. Mas não foi muito, não entrei em depressão, não tive depressão. Fiquei triste sim, fiquei muito triste, muito chateada. Mas logo depois entendi que tenho que aceitar a doença para poder ter um melhor tratamento e uma qualidade de vida, né? O que vocês estão perguntando mais? Por que eu? Todo mundo faz essa pergunta, né? Por que comigo? Que mal eu fiz a Deus? É, então, aqui a sequência de pergunta. Se eu consegui o tratamento rapidamente, como foi essa trajetória? Sim, eu consegui o tratamento rapidamente porque meu pai era militar, então eu tinha um acesso a um hospital de referência, né? Assim, então eu tive um tratamento, mas eu não acho que ele na época ele foi tão bom, né? Eu acho que não foi tão bom, porque eu não tive acesso às medicações, outras medicações, né? Eu fazia em conjunto com a Marinha, fazia em conjunto com o Hospital do Trabalho, e naquela época foi me receitado a medicação que eu uso atualmente. Até falei isso agora, encontrei com o médico no Reumario, falei com ele, doutor Paulo, o senhor foi meu primeiro reumato do plano e o senhor me receitou a medicação que eu uso hoje e na primeira aplicação eu entrei em remissão. Ele, nossa, que máximo, mas naquela época tudo era judicializado, então eu não consegui autorização para usar a medicação. Então eu fiquei muito no metrotexato, que não me fazia bem, mas a gente é um mal necessário, né? Não fazia bem para mim, mas para a doença estava às vezes estabilizando. Quais as mudanças que eu sofri no meu dia a dia? Na época logo do início foi muito complicado, eu não fazia nada, gente, não conseguia nada, nem pentear o cabelo, meu marido fazia tudo por mim, vestir minha roupa, fechar um botão, me levar para o banheiro, muitas das vezes até mesmo me secar, eu não fazia nada, não fazia nada. Até as medicações iniciarem a fazer efeito, demorou bastante, né? Como é meu tratamento hoje? Então, eu fiquei desde 2000 até 2010 fazendo esse tratamento, né? Corticoide, altas doses de corticoide, muita crise, muito gesso, muita limitação, muita cama. E de repente eu me vi grávida em 2010. Me vi grávida, não imaginava, porque como eu tive o câncer, a médica falou que eu teria que fazer um tratamento caso quisesse engravidar. Então,
não tinha nem me prevenia, não tinha nenhum tipo de prevenção, nem nada. 10 anos de casada, sem prevenção, 10 anos depois eu me vi grávida. Só descobri com 10 semanas, 2 meses e meio. Descobri numa quinta, no sábado eu tive descolamento de placenta. Se eu não tivesse descoberto, eu ia achar que eu estava menstruando normalmente, como todos os meses. Porque antes a minha ginecologista falava para mim que eu estava 3 meses sem, eu ficava 3 meses sem menstruar, menstruava 15, 20 dias, depois ficava vários meses sem menstruar, então ela falou que eu já estava na pré-menopausa e por causa do hipotiroidismo eu estava com essa disfunção hormonal. Então até eu regular não estava na dosagem certa, até regular a dosagem da medicação, eu ia ficar assim. Então, achei que estava na pré-menopausa. Me vi grávida de 10 semanas, tive descolamento de placenta no sábado, fiquei um mês de repouso. Aí, quando fui fazer a ultrassonografia para ver como é que estava com o útero aberto. Mais um mês de repouso. Isso foi fevereiro de repouso, que eu descobri perto do carnaval. Mês de repouso, depois o útero aberto, mais um mês de repouso, não precisou fazer a costurar, mas mais um mês de repouso. Março, quando foi em abril, ai, tô de alta. Chego dia 21 de abril, eu com um febrão, internada com infecção urinária. Nossa, foi a gravidez problemática, mas vou te dizer, não tive dor nenhuma da artrite. No momento que eu descobri que estava grávida, me vi em remissão da doença. Falei, nossa, e eu estava muito gorda no início da gravidez, muito gorda. E eu me lembro que quando eu tive o meu primeiro filho, eu tive muito problema na hora do parto. Por ser nova, muito magrinha. Meu filho nasceu de 42 semanas, 4,970 kg. Ele estava muito baixo já para fazer cesárea. Ele foi puxado a ferro. Então, assim, eu quase tive eclâmpsia, minha pressão foi a 22. Então, eu tive muito problema. E assim, eu fiquei traumatizada. Falei, eu não quero ganhar mais naquele hospital. Eu vou para o SUS, eu vou para qualquer lugar, mas não quero ganhar mais lá. Foi difícil. Foi difícil. Nesse meio tempo, já apareceu um anjo da guarda e eu consegui fazer o acompanhamento no Hospital Pedro Ernesto. Nesse dia, o Dr. Roger Levy, né, o xodózinho das grávidas, o reumatologista, ele me viu, olhou assim, falou, o que é isso dentro da sua bolsa? Ah, eu falei, nada, doutor, é só porque eu tô enjoada, se eu sentir... Ele, não, você vai chegar no final da gravidez gorda, já está gorda, vai ficar mais... Ai, fiquei com um ódio, nossa, assim, uma raiva, fiquei tão triste. Nossa, tá me chamando de gorda, falando que vai ficar mais gorda ainda. O que aconteceu no final da gestação? Eu só tinha barriga, eu emagreci tudo. Por quê? Como eu tinha muita crise, eu tomava corticoide muito forte. Eu cheguei a tomar de 20, de 40 miligramas. E quando eu engravidei, eu fiquei com 5 miligramas apenas. Então, o que aconteceu? Eu sequei, fui secando. No final da gravidez só tinha barriguinha. E aí foi o orgulho pra mim, assim, quando ele falou assim, nossa, paguei minha língua, você tá uma grávida muito linda. Eu falei, ai, que bom. Quando o Kaique nasceu, 2 e pouca, quando foi 4 horas, eu já estava para enfermeira. Pelo amor de Deus, me dá uma dipirona. Nasceu a remissão, foi junto com a criança, porque logo veio as dores. E aí foi, eu acho que depois do diagnóstico, depois do início, eu acho que foi o ano mais difícil da minha vida. Porque no meu primeiro filho, do Cleiton, como ele ficou muito tempo internado, logo o meu leite secou, eu não conseguia amamentar ele. Então, do Kaique eu falei, não, eu perguntei pro obstetra, eu posso amamentar? Pode, mas você não pode tomar certas medicações. Tá, então o que eu posso usar?
Você só pode usar essas medicações, o reumato, você só pode usar essas medicações. Então, eu fui só usando só aquelas medicações e não combatiam, né, a crise que eu estava. Foi a pior crise, foram um ano difícil. Kaique chorava no berço e eu chorava do lado. Meu marido ia trabalhar, eu já tirava as alças da camisola para ficar mais acessível. E o Kaique já ficava na cama comigo, porque quando ele quisesse mamar era só eu virar. Deus sabe de todas as coisas, né? Porque se tivesse me dado um filho com refluxo, eu tinha morrido. Porque eu não conseguia nem levantar para segurar ele. Como é que eu ia botar para rotar? Ali ele mamava, ali ele ficava. Então foi difícil. Eu me lembro que eu fui na consulta de 3 meses dele e a doutora Magali Gomes falou assim: gente, tem que tirar esse peito mais rápido desse neném. Eu sei que você quer, mas é a sua saúde. Tentei, gente, tentei, caí que não pegava bico de mamadeira nenhum. E o que que aconteceu? Cheguei na consulta de 6 meses. Essa criança já come carne. Você tem que se tratar. Não conseguia. Ele não pegava leite, não pegava mamadeira, não pegava nada. Eu não conseguia tirar o peito dele. Só consegui com 1 ano. Quando eu cheguei na consulta de 1 ano, ela, agora sim. Aí iniciei logo, fiz uns exames e iniciei com Arava. Consegui. E logo depois do início do Arava, nossa, eu senti uma tremenda numa melhora. Mas eu fiquei com uma diarreia que eles queriam tirar. Eu falei, não, doutora, não tira não. Eu fiquei tão bem, porque assim, melhorei 50%, 60%, mas para eles não estava bom. Eu não podia ter a diarreia. Eu falei, ah, não tem prisão de ventre. Não, mas não pode ser assim. Você tem que ficar bem, você não pode ter nenhuma reação. 2 meses depois, essa diarreia cessou e consegui uma adaptação melhor a ele. E fui melhorando. Aí, mas ela não satisfeita, a doutora Magali falou, não, você tem que começar com o imunobiológico, você é muito nova para ter limitações. Foi quando eu comecei com as limitações, as deformidades na mão, as mãos, né? Só essa, a mão direita que é a esquerda não tem, a direita ela é pro lado, né? Eu não tenho mais não estico totalmente mais o cotovelo esquerdo, nem o direito. Tenho as limitações nos dedos dos pés também. E ela falava para mim, então você é muito nova para ficar deformada, vamos iniciar o imunobiológico. Foi quando foi dada entrada, quando eu iniciei na primeira aplicação do biológico, eu entrei em remissão, na primeira. No dia seguinte eu estava dando faxina em casa, eu falo para todo mundo que me conhece isso. No dia seguinte estava dando faxina em casa. E já são praticamente aí 8 anos de remissão. E sou grata. Ultimamente a medicação ela tem dado umas falhas, né? Tem dado, eu já até falei isso com o meu próprio reumato, que quando ele chega no 5º dia, eu tomo uma medicação que ela é subcutânea semanal. Toda semana eu tomo uma injeção. Então, a cada 7 dias. Quando ele chega agora no 5º dia, eu já estou sentindo que ele está perdendo um pouco a eficácia. Eu já começo a sentir dor. Então, a gente está conversando com o médico. E eu falo pra caramba, né, gente? Me cortem aí, façam perguntas. Vou aqui para a próxima pergunta. As tarefas, né? Então, as tarefas diárias, assim, na época eu não conseguia fazer nada, hoje até faço muita coisa, porque eu não tenho aquela dor que eu tinha antes, só não me sobrecarrego. O dia que eu faço alguma coisa mais intensa, no dia seguinte eu não sou ninguém. Fadiga, dor, então não recomendo, né? A gente tem que pegar leve. Como minha família recebeu o diagnóstico. Meu marido super me apoiou, é o que eu falei desde o início, ele teve a oportunidade, né, quando viu que o fardo era pesado de largar, mas ele ficou ali do meu lado, entendeu? Sou muito grata a ele, sempre me apoiou. Vocês estão perguntando, gente, desculpa, então tá, vou voltar aqui. Vou voltar. Nossa, quantas coisas. Peraí, gente.
tô com sede já. Ai, obrigada, Cíntia. Obrigada, Egli. Aqui, do INSS eu já respondi, tem que trabalhar. É bem difícil acontecer isso comigo. A empresa sabia que eu não tinha condições de trabalhar, o INSS não aceitava. Calma aí. Estou procurando as perguntas. Você tem patologias associadas à artrite? Como você lida com elas? Ah, tenho sim. Então, como eu falei, eu fui diagnosticada junto, né, o hipotiroidismo e depois, logo em seguida, sim, os sintomas já estavam ali. Os sintomas, só que o médico não deu importância, não pensou nessa outra patologia e me diagnosticou apenas com hipotiroidismo. E uns 2 meses depois, no máximo, eu tive essa crise muito forte, que eu cheguei na emergência e a reumato falou que era artrite. Então, são as duas. E agora, mais ou menos em 2014, eu fui diagnosticada. Antes eu estava sendo diagnosticada como síndrome seca. Depois do uso do Reuquinol, eu tive, né, muita secura, olho e boca. E aí fui diagnosticada com síndrome seca. Tive várias úlceras de córnea, mas até então era só isso. Numa palestra do Recomeçar, a gente falando sobre síndrome de Sjögren, Dr. Francisco Andrade, era o oftalmologista palestrante, e ele levou alguns exames para a gente poder fazer, né? O teste de Schirmer, o verdilissamia, aqueles exames todos, né, para fazer os testes de Sjögren. E ali ele fez os exames nos pacientes participantes do evento. E eu aproveitei e fiz o exame. Ali ele falou, você tem Sjögren extremo. E comecei a iniciar o tratamento com ele. Foi assim, foi ótimo. E dali, com o laudo dele, com o parecer dele, os outros médicos bateram o martelo, dizendo que tinha síndrome de Sjögren. Então, há mais ou menos 4, 5 anos eu sou diagnosticada também com Sjögren. Então, a artrite, ela vinha sempre bem ali controlada, né? E só o Sjögren que estava me causando muito problema, com quebra de dente, com como é que se diz? Obturações caindo, então, e o olho, várias úlceras de córnea. O meu olho esquerdo é o problemático. Muitas úlceras de córnea, muita ceratite, blefarite, várias coisas. E agora tem foi quarta-feira. Quarta-feira passada, já fui feita várias medicações, né? Pilocarpina, usei Rêstasis, nenhum deles eu consegui melhora. E usando óleo de linhaça, cápsulas e vários lubrificantes, e nada resolvia. Então quarta-feira passada eu fiz um implante do plug no canal lacrimal. Perfeito, gente. Assim, ainda estou em adaptação, estou sentindo muita melhora. Estou com o olho um pouco irritado hoje. Hoje eu fui na revisão, ele está um pouco irritado. Eu sinto que parece que esse plugzinho aqui, ele parece que tem hora que ele fica um pouquinho mais para fora e ele mesmo irrita meu olho. Mas não quer dizer que esteja machucando. Mas assim, é tudo questão de adaptação. Vou explicar como que funciona o plug. Como o meu olho não produz mais a lágrima, o meu canal ele não sai mais lágrima, eu não choro. Então, ele servia como um ralo. Todo o colírio que eu colocava, ele voltava pelo meu ralo, pelo canal. Então, eu ficava pouco tempo com lubrificante nos olhos.
Então, o plug, ele serve como um tampão, ele tampa o meu ralo e eu coloco o colírio, ele vai durar mais tempo. Tanto é que eu tô aqui esse tempo todo falando com vocês de não piscar, gente. Eu tenho astigmatismo, é a claridade, não tem jeito. Tô com o ventilador ligado e não tô sentindo secura. Passei a pomada antes de iniciar, botei o colírio, pronto. Tô tranquila aqui. Não quer dizer que eu não vá utilizar mais colírio. Vou sim, mas não com a intensidade que eu usava antes. Que eu usava um colírio, durava no máximo 2 dias. E é caro, né? Se torna caro. Então, assim, tô uma melhora tremenda. Vou para a próxima. A Ana Paula falou que ficamos bem levando vida de madame, mas como precisamos fazer esforço em casa, sentimos muitas dores. Realmente, a gente tinha que nascer rica, né? Fala do Jogren também, como afeta os procedimentos, as lesões. Em qual momento você decidiu recomeçar a sua trajetória? Então, foi a hora da aceitação, né? Que eu vi que não tinha jeito. Ah, não quero tomar esse remédio não, que eu enjoo. Ah, não quero tomar esse daí não, que engorda. E aí eu na cadeira de roda. E aí, como que fica? Ou eu aceito, ou eu não vivo. Falei, então eu prefiro viver e vambora. Ah, o remédio dá enjoo hoje e amanhã. Os outros dias eu fico bem. Ah, tá gorda? Faz uma dieta, vai pra academia. Não importa. Não importa. Não importa o que os outros vão pensar. Eu tenho que pensar na minha qualidade de vida. Quando eu comecei a aceitar isso, entender um pouco mais da doença, pronto. Aí a vida melhorou. Tô lendo aqui. A Andréia brigando comigo. Cíntia, a família realmente é muito importante. Olha, a Maria Nunes, a Penha, falando. Kátia, eu fui encaminhada para o Pedro Ernesto em 2004, só em 2007 foi fechado o diagnóstico de AR com o exame anti-CCP pedido pela doutora Magali. Já fiz cirurgia de mão direita, punho esquerdo, e cheia de limitações e algumas deformidades. Não tem jeito, se é para ter um melhor estilo de vida, tem que aceitar. Realmente, a gente tem que aceitar sim. Aceitação, né? Que já se diz, né? Aqui, eu vou falar aqui, eu tenho uma pergunta, né? Como surgiu a ideia da associação? A ideia da associação foi quando eu me vi sem resposta, porque muitas das vezes, né? Quando a médica falou, você tem artrite reumatoide. Tá, mas e aí? O que é artrite reumatoide? Então, foi complicado. E assim, antes eu ia para o Grupage e muito poucas vezes, porque eu não tinha condições financeiras, não tinha condições de andar, porque eu tinha que ir de trem e andava pra caramba e era muito distante para mim e você com dor, era muito complicado. Então fui muito poucas vezes. Mas assim, as poucas vezes que eu fui, eu senti aquela recepção, eu gostei dos assuntos nos grupos. E assim, eu senti essa necessidade da gente ter resposta. Eu queria resposta para minha patologia, eu queria buscar. E por que não o que eu buscar para mim, por que eu não posso fazer para você, para você, para você? Então, aí foi quando conheci a Célia na internet e a gente decidiu criar a associação. E foi assim, com uma brincadeira, a gente criou a associação. E estamos aí já hoje, já desde 2014, já 5 anos, né? Já 5 anos a associação, firme e forte. A gente não tem muito que aprender, muito que fazer. A gente só não faz mais coisas porque a gente não tem realmente condições. Estamos com uma equipe muito boa agora. A Célia saiu, não faz mais parte do Recomeçar, por motivos pessoais pertinentes a ela. E agora a gente está aí, seguindo. Vamos de mudança, né? A mudança. Eu falo que esse ano é o ano da mudança, 2019, né?
Então, a gente vai seguindo. Vamos lá. Uma pergunta, né, que eu fiz para todo mundo, e eu acho que isso é muito importante, né, sobre a autoestima e a beleza. Eu nunca me achei linda, mas eu sempre me amei. Isso é o que importa, me amar. Me amar, cuidar de mim, cuidar da minha saúde, cuidar do cabelo, cuidar da pele. Se eu não me cuidar, quem vai cuidar? Né? Então, eu não me arrumo para o marido, eu não me arrumo para ninguém, me arrumo. Eu não sou muito vaidosa. Eu gosto de me arrumar normal. Eu acho que meu dia a dia é esse. Então, assim, mas que a, a doença impactou, sim. Porque, nossa, eu vendo agora minhas fotos de antigamente, aquela cara de traquinas, bem redonda, só de corticoide. E aí depois, quando eu parei, eu sequei muito, fiquei com cara de doente, a pálpebra caiu, sequei muito. Agora eu ganhei 8 quilos, porque nessas crises, né, eu venho tomando, voltei a tomar corticoide num período, e depois altas doses. Semana passada também, na quarta-feira, além de fazer o plug, saí do oftalmologista, fui para o Piquet Carneiro para fazer infiltração no dedão. Eu estava com derrame articular. E é assim, gente. Obrigada, vocês, né? Mas assim, a autoestima impactua, sim, a artrite, né? Ela mexe com a gente, sim. Ela mexe muito, mexe muito. Se a gente não tiver um pensamento positivo ali, ser firme, forte, a gente fraqueja. A gente fraqueja. Mas assim, eu sempre, antes eu ficava indisposta, né? Com isso, eu tô gorda, tenho um marido jovem. Se tiver que acontecer, vai acontecer comigo linda, bela, feia, gorda, de qualquer jeito. Então, fique em paz que vai dar tudo certo. Eu abstraio isso, eu entrego nas mãos de Deus. Eu faço assim, tá comigo, passou pelo aquele perrengue inteiro, é porque gosta, é porque ama. Não é não? Como surgiu a ideia do livro? Então, eu sempre tive uma vontade de... Eu falava assim, eu quero fazer um livro com histórias de superação. O nome que eu queria dar é esse, Recomeçar, Histórias de Superação. E assim, foram feitas várias mudanças, mas foi assim, eu sempre tive essa vontade. Igual quando eu me entendia por gente, né? Eu falava que quando eu tivesse um filho, meu primeiro filho ia ser homem e eu ia chamar ele de Cleiton. Quando eu engravidei, eu já sabia que era menino, falava, é o Cleiton. Pronto, minha mãe teimava comigo, falava que era menina. Eu falava, não, é o Cleiton. Quando eu fui fazer a ultrassonografia, eu já sabia. Então, assim, eu sempre falei, quero fazer um livro, depois que eu tive o diagnóstico, que seria Recomeçar Histórias de Superação. Então, assim, partiu daí. Mas, assim, junto com a diretoria, depois foram surgindo outras ideias. E chegou a esse livro, Quando a Beleza Sobressai a Limitação. Quem não leu tem que ler, gente. É muito bom, ajuda muito na autoestima. Eu acho que o livro pode ajudar outras pessoas. Claro que pode. Claro que pode. Senão eu não estava aqui dando a minha cara a tapa para vocês. Claro que pode. Cada depoimento marcante, lindo. E assim, a gente às vezes fala assim, ai, nossa, eu tô muito mal, tô pior do que todo mundo. Ai, tô me deprimindo. E às vezes não é nada, né? Tá com a dor de cabeça e já tá morrendo. Ai, tô morrendo. Aí você lê aquelas histórias e fala, caraca, eu não sou nada. E a pessoa tá ali vivendo com tudo isso que já passou e tá vivendo. Tá vivendo bem, tá vivendo bela, tá sendo feliz. Então, gente, leiam. Comprem para ajudar a associação, R$ 35. A gente tem pontos de encontro para entregar o livro. Bento Ribeiro, Meyer, Inhaúma, Honório Gurgel, Caxias, São João de Meriti, e mais aonde? E Jacarepaguá, freguesia.
até mesmo alguns outros pontos estratégicos. Ah, na Policlínica Porque Carneiro, sempre tô lá, quem quiser, marca comigo. R$ 35, gente, vamos ajudar a causa a recomeçar. E vou encerrar, gente. Vocês não querem mais fazer perguntas para mim? E assim, uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, que eu até falei no sábado na palestra. O não a gente já tem, né? Eu levei isso para minha vida, falei para todo mundo lá. O não já é meu, eu não tenho, não tenho, não tenho. Não. Mas por que eu não vou correr atrás do sim? Eu não tenho isso. O máximo que eu vou receber se eu for pedir alguma coisa a alguém é receber ou não, que eu já tinha, não era porque eu estava ali quieta no meu canto. Então vamos correr atrás do sim. Não fiquem aí se lamentando, tentem. Sei que é difícil, a doença é limitante, é deformante, mas a aceitação é necessária para uma melhora na qualidade de vida. E eu queria agradecer a vocês. Eu gosto muito do trabalho que eu faço, gosto muito de fazer isso, gosto muito de realizar, de fazer isso pela associação, né? E vou mostrar um pouquinho aqui da minha história, né, gente? Mostrei de todo mundo, tem que mostrar o meu, né? Pelo amor de Deus. Mostrar o meu para vocês também. Essas fotos aqui foram tiradas no Parque de Madureira. Adoro elas. Todas as fotos, gente. Todas as fotos. A importância de grupos de apoio, lógico. Lógico, por isso que eu senti a necessidade, Baiana, de criar um grupo, de criar para poder ajudar, né? Muito importante, é como eu sempre falo. Meu filhote, gente, ama essa foto, meu Kaique, ama vocês, ele. Adora falar lá no WhatsApp das amigas do Recomeçar. Ele ama vocês. Gente, antes eu tinha muito preconceito pelas minhas mãos. Olha, minha família linda. Meu marido e meu filho. Meu filho mais novo. O mais velho não quis participar. Amo essa foto. E assim, eu tinha muita vergonha no início das minhas mãos. Eu tinha vergonha do que meu marido ia achar, do que minha família ia achar. Agora eu super curto minha deformidade. Não é que vão falar que eu sou louca, né? Mas não, assim, é minha característica, gente. É o que eu passei na minha vida. Até me emociono. Assim, como é que se diz? Minha marcação, meu sofrimento, tá aqui marcado. Então, eu não tenho que apagar isso. Quer fazer realinhamento? Eu não tenho vontade de fazer realinhamento das mãos, dos pés. Sim, tenho vontade de fazer no pé, porque muitas das vezes, não pelo realinhamento, e sim porque eu tenho uma calosidade na sola do pé que me incomoda muito, e assim, para mim botar um tênis, para fazer alguma atividade física, me incomoda. Isso sim, eu tenho vontade de fazer, mas não por estética. Por estética, o que eu quero fazer só é a minha pálpebra. Porque às vezes, por causa do Sjögren, eu sinto que eu tenho que fazer mais força para abrir os olhos, entendeu? Então, assim, mas eu super não tenho vergonha mais de mim, não tenham vergonha de si, quem tem mais limitações, quem tem mais deformidades, não tenham vergonha, não tenham mesmo. E ainda tem além disso tudo, né, há pouco tempo também ainda fui, né, fiquei intolerante à lactose, fui investigando algumas outras patologias, né, descartar, porque estava com uma diarreia crônica, uma dor abdominal, agora estão surgindo rosáceas, estão surgindo várias outras coisas e algumas investigações. A fala pode ser, o FAM começou a dar positivo, que nunca deu positivo, em 18 anos de doença nunca deu positivo,
De 1 ano para cá ele começou a dar positivo, e aí comecei com as rosáceas, pode ser isso, pode... Eu não gosto nem de falar, né? Porque eu falo assim, a gente fica falando coisa, a gente atrai. Então, a gente, como eu falo, uma doença autoimune, ela atrai a outra, né? Mas não há de ser nada e vamos seguindo. Eu estou muito feliz com o meu implante dos plugs no canal Lacrimal. Espero que daqui para frente a adaptação tem 1 semana, não tem nem 1 semana. Faz 1 semana na quarta, então espero que minha adaptação seja perfeita, eu me adapte a ele é o meu corpo, não tenha problema nenhum, porque também pode ter rejeição, é um corpo estranho dentro de mim, né? Mas vai dar tudo certo. E é isso, gente. Ah, vocês estão fazendo mais perguntas aqui, né? Peraí. O não é nosso, mas estamos sempre buscando o sim. E tristeza não é depressão. Graças a Deus somos abençoadas. Obrigada, meninas. Obrigada. Isso, André, eu passei a aceitar sim. Ah, é, Cíntia, são as cicatrizes. Olha que lindo, são as cicatrizes, marcas de um bom soldado. Isso é marcas de nossa luta e marcas que dizem todas as manhãs vocês podem. Isso aí, é aceitação. A Priscila Felício perguntou aqui, o que você diria para quem recebeu o diagnóstico recentemente? Gente, é complicado, por mais que eu fale assim, tem que aceitar, mas eu sei que é complicado. A gente vai passar pela crise, vai passar pela dor, vai passar pela negação, porque não tem jeito. Todo paciente, mesmo com toda a informação do mundo, ele passa por esse processo. Mas com o apoio da família, com o apoio dos grupos de ajuda, é mais fácil, é muito mais fácil. Então é bom você estar junto. Não é que eu quero fazer propaganda do Recomeçar, não é isso. Mas é bom você estar junto de outras pessoas que têm o mesmo que você. Porque você vai ver como que a gente começa a lidar com a vida, começa a passar a viver, né? Então você começa a se adaptar. É o que eu digo, a gente tem um novo recomeço. A gente recomeça a viver. Por isso que foi o nome da associação, foi essa escolha, né? Porque depois do diagnóstico de uma doença crônica, a gente recomeça, um novo recomeçar, né? Uma nova vida. E é isso, eu acho que tirar todas as dúvidas, tentar com o médico tirar todas as dúvidas. Eu sei que nem sempre a gente consegue um atendimento. Não é que é eficaz, não é isso, eu não estou conseguindo expressar aqui. Nem sempre a gente consegue ter um tempo adequado numa consulta médica para que a gente possa tirar todas as nossas dúvidas. Mas não conseguiu tirar naquela consulta? Eu sou adepta do papelzinho. E hoje, poxa, lembrei, eu quero perguntar isso para o médico. Vou anotar, coloco na minha pastinha para levar para o médico. No dia da minha consulta, eu faço todas as minhas perguntas que eu tinha. Todas as dúvidas que eu tinha estão ali no papel e eu faço para ele. Então, eu acho que isso é uma coisa válida também. Anotar. Hoje no início eu fazia muito isso. Porque muitas das vezes, não acredito que essa limitação, esse dedo estava inchado desse jeito que você está falando. Não acredito que você estava assim. E aí eu comecei, dia tal, eu sei que era chato, né? Eu falei, mas dia tal eu tive inchaço no dedo tal, articulação tal. Levava para o médico, às vezes tirava foto. Era a doida, vi que não tinha necessidade de fazer isso. Mas era o meu momento, como eu não tinha ninguém para tirar dúvida, né? E aí eu fazia assim, mas foi indo. E eu acho que a primeira coisa é aceitar. Tem muita medicação nova. Quem está sendo diagnosticado agora, cara? Quem está sendo diagnosticado agora tem muitas medicações maravilhosas que agem no curso da doença, que não deixam você ter limitação e leva a remissão muito mais rápido. Cada organismo funciona diferente do outro. Não quer dizer o que funciona para mim, que eu fiquei em remissão na primeira injeção, vai funcionar para você e vai ser da mesma forma. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Tem pessoas aí, tem pacientes que já estão
em vários biológicos e nenhum funcionou. Mas é assim, cada organismo é diferente do outro. Então, eu falo que eu sou aquela assim. O médico falou, eu acredito. Não aceita a ideia de, ai, eu tomei isso, foi bom. Não. Pode ser que, tomou isso? Beleza, vou falar com o meu médico se é bom, se eu estou recomendada a tomar isso, se eu posso tomar isso. Até mesmo um chá às vezes faz mal. Então é bom tudo. Eu falo que eu sou amiga do meu médico, dos meus médicos, minha equipe de médicos, todos eles, né? Tanto Policlínica Piquet Carneiro como Hospital Naval Marcílio Dias, eu não tenho do que reclamar. Eu faço tratamento nos dois. Ambos sabem, né? Porque eu faço nos dois, mas assim, minha medicação, tudo. Então eu super acato o que eles falam. Então eu acho que a confiança no médico é o mais importante. É aceitar o diagnóstico e confiar no médico. Ai, obrigada, Elô. A Suzana que está falando, cada cicatriz que temos é a confirmação de que é uma ferida. Cicatrizes são marcas de superação que só um verdadeiro guerreiro possui. Ai, que lindo, Zana, obrigada. A Baiana está falando, as palestras são muito esclarecedoras. Precisamos conhecer para entender como cuidar da nossa patologia. A Eliane está falando aqui, né? Ela tá como Lucas Clemente. Ela está no quarto biológico em 5 anos de AR. Então, eu tô no meu primeiro biológico em 8 anos. Assim, eu não lembro a data exata que eu iniciei ele, mas eu faço as contas de que meu filho tem 8, o Kaique tem 8 anos, então, e vai fazer 9 agora mês que vem. Então, quando o Kaique fez 1 ano, eu iniciei o Arave e logo depois eu iniciei o Embrel. Então, por isso que eu associo a isso, mais ou menos 8 a 7 anos que eu uso o biológico e tô bem com ele, entendeu? Olha, a Nádia, meninas, aproveitem mais as palestras, as informações da página, do Face, Instagram, o livro, porque encontra-se apoio, força para Ai, calma aí. Força para superar, cadê? E fechar as feridas, que às vezes são visíveis, outras não. É um belo apoio para as iniciantes nesse caminho para a melhor qualidade de vida. E lógico, tudo associado à sua fé, seja onde ela for. Beijos, tenho muita sorte no meu tratamento e depois que encontrei eu recomeçar. Ai, Nádia, que lindo! Amei, gente, realmente. É tudo isso, assino embaixo do que a Nádia falou. Te amo, amiga. Amei. Gente, então vou encerrar. Tá bom? Já estamos aqui, ó, 9 horas. Estou 1 hora falando, vocês não me cortam? Eu adoro falar, né? 1 hora. R$ 35, gente. Ajudem a causa a recomeçar. Comprem um livro, ajude nos eventos, ajude a associação a se manter. A gente paga manutenção de conta, a gente paga escritório virtual, a gente paga computador, a gente paga... nem sei mais. Então, ajuda a causa a recomeçar. Gente, gostaria de agradecer a todos vocês que estavam aqui prestigiando, assistindo. Ai, que bom, que bom. Também amamos vocês. Eu gosto de todo mundo, gente. Eu não tenho o que reclamar de falar de ninguém. Sabe que quando, às vezes, eu sou ríspida, porque às vezes é necessário, vocês sabem, às vezes é necessário a gente levar um puxão de orelha, porque às vezes a gente está ali na nossa zona de conforto também, né? E não faz isso, não faz aquilo. Também, Nádia, te amo, amiga. Amo vocês, amo mesmo. Então, falei sobre isso e deixar um depoimento agora. E a partir da semana que vem, se você quer participar dessa live, dar o seu depoimento, participar dessa entrevista, entre em contato com a gente. Ou comigo, ou com a Lúcia, com a Nádia, com a Ana Paula, com a Baiana, com alguma diretora da gente, com a Eliane. Entre em contato com a gente
para vocês poderem participar. A gente programar a data direitinho. Se você qualquer patologia, artrite, lúpus, Sjögren, qualquer patologia, né, dentro da associação. E aí entra em contato com a gente que a gente vai começar a partir da semana que vem a fazer entrevistas com pacientes diversas, tá legal? E a gente semana que vem vai ter o início dessas entrevistas com a nossa querida Andréia Luce, a nossa diva com artrite. Então ela vai ser a primeira paciente a dar o seu depoimento. Vou fazer muitas perguntas boas para ela. Andréia, vai se preparando, hein? Tá bom, gente? Agradeço a vocês mais uma vez. E até semana que vem, tá bom? Espero que tenham gostado, tá? Um beijo, muito obrigada, boa noite, agradeço a todo mundo, beijo para todo mundo que participou aqui da live, que ficou desde o início até o final, entrou, não gostou, foi embora, voltou de novo, não importa, tava aqui. Obrigada. Eu sou muito, assim, eu falo que o recomeçar também, isso aí, eu já estava esquecendo, o recomeçar faz parte da minha remissão. A generosidade, a vontade de ajudar fez com que eu entrasse em remissão. Faz parte do tratamento, é o que eu falo, que os grupos de ajuda deveriam ser indicados como parte do tratamento medicamentoso, tá bom? Então, um beijo para vocês. Até mais, gente. Boa noite.